No alvorecer do século XVII, o Brasil colonial vivenciou um dos episódios mais marcantes de sua história: as invasões holandesas. Impulsionados pela ambição de dominar o lucrativo comércio açucareiro e retaliar a expulsão das feitorias na África, mercenários da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais desembarcaram nas costas brasileiras, dando início a um ciclo de batalhas, ocupações e resistências que moldariam o futuro cultural, econômico e social da região nordeste do Brasil. Neste vídeo, mergulharemos na saga do Brasil holandês e vamos juntos conhecer esse episódio na história de nosso país de forma resumida, mas com várias informações que tenho certeza que irá te surpreender. Mas antes de continuarmos, gostaria de pedir que deixe um like para ajudar a forma gratuita ao alcance desse vídeo, e de se inscrever e selecionar o sino de notificações para não perder os vídeos como esse que posto semanalmente. Outra ferramenta que ajuda muito é o botão de hypar que fica ao lado dos comentários, e caso queira colaborar, aperte e selecione a opção gratuita que a plataforma oferece. Há também na descrição uma lista de livros e cursos a preços bem acessíveis, bem como uma chave Pix caso queira colaborar de forma voluntária. No final do século XVI, Portugal encontrava-se sob a coroa espanhola na chamada União Ibérica. Integrado aos domínios dos Habsburgos, o reino lusitano viu suas rotas comerciais priorizarem interesses espanhóis, enfraquecendo a defesa de seus territórios ultramarinos. Paralelamente, emergia a República das Sete Províncias Unidas dos Países Baixos, também chamada de Estados Gerais, que se revoltam contra a suzerania da Espanha de Filipe II, eclodindo assim a chamada Guerra dos 80 Anos. E essa independência do domínio espanhol impulsionou o fortalecimento de companhias comerciais de cunho estatal. Desde o final do século XVI, comerciantes de Amsterdã acumulavam perdas consideráveis com confisco de cargas valiosas de açúcar e pau-brasil por corsários espanhóis, custando milhões de florins ao mercado neerlandês. Ao formarem sindicatos e confrarias de investimento, os mercadores promoveram lobby junto aos Estados Gerais, argumentando que apenas a ocupação de Pernambuco, então território português, garantiria o retorno financeiro esperado. Tais grupos reuniam capitais e estadistas como Johann von Oldenbarnevelt e mercadores influentes como Peter van den Broek, que fizeram fortuna com o comércio asiático financiando a Companhia Holandesa das Índias Orientais. Esses grupos mercantis passaram a pressionar os Estados Gerais por ações militares, destacando o vasto potencial lucrativo do açúcar brasileiro. Nesse processo, a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais foi criada em 3 de junho de 1621, com foco na disputa pelos mercados coloniais do Novo Mundo, para garantir o monopólio do lucrativo açúcar brasileiro, uma commodity que estava sendo controlada pela Espanha naquele momento. Aproveitando-se da vulnerabilidade portuguesa sobre os territórios coloniais do Brasil, a Companhia Holandesa planejou incursões no Nordeste brasileiro, o coração da economia açucareira lusitana. Antes da investida definitiva de 1624, corsários holandeses e ingleses já testavam as defesas coloniais. Esses ataques espiões coletavam informações sobre pontos fracos, rotas de abastecimento, alianças indígenas, abrindo o caminho para o grande projeto da companhia. Essas investidas menores revelaram aos holandeses que a costa nordestina carecia de fortificações modernas e de um comando unificado, fatores decisivos para reforçar seu apetite pela conquista territorial. No Brasil, divergências entre donatários, governadores e senhores de engenho minaram a coesão defensiva. Muitos proprietários de terra desconfiavam das ordens de Lisboa, comandada pela coroa espanhola, e estavam mal abastecidos, com soldados mal pagos e alianças frágeis com indígenas. Essa fragmentação política, social e econômica facilitou a infiltração de espiões neerlandeses, que capturaram mapas das fortalezas e identificaram pontos de desembarque ideais na Baía de Todos os Santos e na barra do rio Capibaribe, elaborando um plano de invasão em grande escala chamado Groot de Seine, ou Grande Projeto. Em 9 de maio de 1624,
Uma armada composta de 28 navios, 3.300 homens e 500 peças de artilharia de diversos calibres ancoram na Baía de Todos os Santos, sob o comando dos almirantes Jacob Wilkins e Pitt Heyn, que desembarcam próximo ao Forte Santo Antônio, encontrando defesas dispersas e mal articuladas pelas autoridades locais, que contavam aproximadamente com 1.300 homens. A investida holandesa avançou rapidamente, forçando a capitulação de Salvador, prendendo o governador-geral Diogo de Mendonça Furtado e sua família, e dando o controle dos armazéns de açúcar e das riquezas reunidas ali. Apesar de já terem ciência desses planos com antecedência e não terem tomado nenhuma contramedida, a coroa espanhola e representantes portugueses mobilizaram depois da invasão uma frota de 56 navios, 1.000 peças de artilharia e 12.566 homens, lideradas pelo nobre espanhol Dom Fadrique de Toledo Osório, capitão-geral da Armada do Brasil, sendo a maior armada até então enviada ao Hemisfério Sul, numa expedição que ficou conhecida como Jornada dos Vassalos, ou Restituição da Bahia. Em 27 de março de 1625, a força luso-espanhola desembarcou em fazendas vizinhas, cercou as posições holandesas e, após semanas de cerco, reconquistou totalmente a capital em 1º de maio, obrigando a rendição de Wilkins. Mas mesmo com essa derrota, a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais não tinha desistido da rica colônia portuguesa. Em 16 de fevereiro de 1630, uma poderosa e revigorada esquadra holandesa de 67 navios e cerca de 7.000 homens, comandados pelo almirante Hendrik Lonck, desembarcou em Pernambuco, conquistando primeiramente o rico centro comercial de Olinda, e em seguida, no dia 3 de março, a cidade de Recife. Reforçados logo depois por mais 6.000 soldados vindos da Europa, os neerlandeses, comandados pela companhia, passaram a designar a região de Nova Holanda e passaram a traficar escravos da África para assegurar a mão de obra essencial para o cultivo do açúcar. A resistência luso-brasileira foi liderada pelo governador-geral do Pernambuco, Matias de Albuquerque, que se concentrou no Arraial do Bom Jesus, um forte nos arredores do Recife, sendo o centro inicial da resistência, empregando táticas indígenas de guerrilha através das chamadas companhias de emboscada, pequenos grupos de 10 a 40 homens que atacavam de surpresa e se reagrupavam rapidamente. Entre os principais líderes dessa resistência destacaram-se Martim Soares Moreno, Felipe Camarão, Henrique Dias e Francisco Rebelo, o Rebelinho. Nomes de homens de reconhecida bravura e capacidades militares. Porém, a invasão da Paraíba em 1634 e a queda do forte do Arraial do Bom Jesus e do Cabo do Santo Agostinho em 1635 fizeram as tropas de Albuquerque, esgotadas, recuarem rumo ao Rio São Francisco, indo em direção a Salvador para se reagrupar. Sob o comando do formidável almirante Jan Cornelits Lichthart e oficiais como o coronel Christoffel d'Artichot Arquizoski, os neerlandeses instalaram uma administração própria na capitania, renovaram muros de cidades e ergueram fortificações na barra do rio Capibaribe, atraindo, assim, artesãos e mercadores vindos de Amsterdã, e fomentavam o comércio açucareiro sob a supervisão direta da companhia. As forças de invasão holandesas obtiveram sucesso em várias batalhas navais contra portugueses no Brasil e realizaram incursões em vários pontos pelo Nordeste brasileiro. Em 23 de janeiro de 1637, chega em Recife para assumir a governância da colônia holandesa Johan Maurits van Nassau-Siegen, mais conhecido como João Maurício de Nassau, iniciando um breve período de estabilidade e inovação administrativa nas novas possessões neerlandesas, implementando um amplo programa de reformas urbanas, econômicas e sociais. Nesse período, o território que abarcou a Nova Holanda abrangeu 7 das capitanias lusitanas na época, e alguns centros foram renomeados como Recife, nomeada agora de Mauritsstad. A cidade também de Filipéia da Nossa Senhora das Neves, a moderna João Pessoa na Paraíba, se tornou agora Frederikstad, e a cidade de Natal se tornou Nova Amsterdã. Além disso, foram criados ou tomados alguns fortes para impor a presença holandesa, como o Forte Schonenborg, na atual cidade de Fortaleza, no Ceará, e Forte Orange, em Itamaracá.
Mas essa aparente estabilidade, proporcionada pela boa administração de Nassau e a imbatível força militar e econômica neerlandesa, estavam com os dias contados. A União Ibérica terminou em 1º de dezembro de 1640, quando a nobreza portuguesa proclamou Dom João IV como rei independente de Portugal, sendo o primeiro da dinastia Bragança. Com a restauração, Portugal recuperou plena autonomia para sua política externa e colonial, e fora da esfera política espanhola, deixou de constar como inimigo indireto das Províncias Unidas, mas apesar disso as hostilidades continuaram. Nesse momento, Portugal estava focado em enfrentar a Espanha na Europa, no que ficou conhecido como Guerra da Restauração, impedindo assim de retomar os esforços para reconquistar Pernambuco e o restante do Nordeste. Em 12 de junho de 1641, Portugal e as Províncias Unidas assinaram na cidade de Haia o Tratado de Haia, estabelecendo uma trégua de 10 anos e uma aliança defensiva e ofensiva contra a Espanha. O tratado definia a cessação das hostilidades entre portugueses e neerlandeses em todos os domínios ultramarinos, um pacto de não agressão e não invasão recíprocos, e a formação de uma aliança contra a Espanha. Na prática, entretanto, a trégua teve maior vigor na Europa, e as empresas comerciais neerlandesas continuaram a dispor território e mercado com Portugal, no Brasil e em Angola, sendo que depois desse tratado, as ações da Companhia das Índias Orientais caíram de 500% a 440%, e as da Companhia das Índias Ocidentais caíram de 128% a 114%, um prejuízo que impossibilitou o cumprimento real desse acordo. Nesse contexto, e sendo pressionado pela Companhia, Maurício de Nassau traçou um plano de expansão para a Nova Holanda. Em 25 de novembro de 1641, o almirante Lichard invade e domina com uma frota de 14 navios a cidade de São Luís, na capitania do Maranhão, o que acirrou o clima hostil entre holandeses e luso-brasileiros dentro da colônia, por considerarem que houve uma quebra do armistício. Por toda a Nova Holanda, vários focos de insurreição estouraram e o governo dos Estados Gerais e a Companhia culparam Maurício de Nassau por isso, chegando a demiti-lo do cargo de governante-geral em 1644. Com seu retorno, a liderança, que permaneceu na forma de um conselho, foi insuficiente para manter a autoridade. A fim de conter custos, foi determinado pelo governo dos Estados Gerais que todos os soldados que o desejassem fossem repatriados e que não se fizesse nenhum reparo nas fortificações, então já bastante degradadas. Sem recursos para pagar os soldos, o Grande Conselho passou a cobrar com rigor os devedores da Companhia, dando-lhes prazos curtos para quitar as dívidas sob pena de confisco imediato de bens e sanções judiciais. Para escapar dessas medidas, vários credores fugiram para Salvador, buscando evitar o pagamento de suas obrigações. A rebelião começou em 13 de junho de 1645, quando João Fernandes Vieira e André Vidal de Negreiros organizaram a insurreição em Pernambuco, que ganhou fôlego com o avanço de Henrique Dias e Felipe Camarão. Na Batalha do Monte das Tabocas, em 13 de agosto de 1645, as tropas holandesas foram derrotadas em uma emboscada bem planejada, dando início a uma série de confrontos que incluíram as 2 batalhas dos Guararapes. Nessas ações, milícias formadas por brancos, negros e indígenas exploraram o relevo para infligir pesadas baixas aos holandeses, minando seu poder dentro do continente. A dupla vitória portuguesa nos Montes Tabocas e Guararapes é considerado o episódio decisivo da insurreição pernambucana, que pôs fim ao chamado Brasil holandês do século XVII. Com a criação, em março de 1649, da Companhia Geral do Comércio do Brasil, Portugal passou a financiar uma grande esquadra sob comando de Pedro Jaques de Magalhães e Francisco de Brito Freire, que chegaram em Recife em dezembro de 1653, fazendo um bloqueio naval com 13 navios de guerra e 64 embarcações mercantes armadas com um grande poder de artilharia, lançando assim o ataque final em janeiro de 1654. Sem esperanças de reforços agravadas pela guerra holandesa contra a Inglaterra, os defensores neerlandeses propuseram rendição e assinaram a capitulação em 26 de janeiro de 1654, o que ficou conhecido como o Tratado de Taborda. Com isso, terminou a presença holandesa no Nordeste brasileiro,
e se consolidou novamente o domínio português na região. Após a Primeira Guerra Anglo-Neerlandesa, as Províncias Unidas, com dificuldades para reforçar sua colônia na América do Norte e extrair os seus lucros, passou a exigir, em maio de 1654, a devolução do Nordeste para a coroa portuguesa, sob a ameaça de uma nova invasão. Portugal, também combalido pelas guerras e com escassez de recursos para novos combates na colônia, pagou aos Estados Gerais 8 milhões de florins e cedeu colônias na Ásia para os holandeses, formalizando assim um acordo chamado de Paz de Haia, assinado em 6 de agosto de 1661. Mas o legado do Brasil holandês é muito mais do que batalhas e reveses na política colonial. Esse legado pode ser visto na transformação urbana e científica do Nordeste, impulsionada pelo governo de Maurício de Nassau, cujas obras de drenagens, pontes, canais e institutos de pesquisa saltaram a paisagem e deixaram marcas permanentes na administração colonial dessa região e na arquitetura nordestina, como no Forte de São Tiago das Cinco Pontas, no Recife. A tolerância religiosa praticada pelos holandeses atraiu judeus e calvinistas, estabelecendo em Recife a primeira sinagoga das Américas e ampliando o conceito de liberdade de culto na colônia. Moldou também o redesenho das dinâmicas econômicas do açúcar, sendo que a disputa pelo controle dessa riqueza provocou o surgimento de novas companhias de comércio e de mecanismos de crédito e defesa colonial, realçando o papel estratégico do Nordeste no mercado atlântico do século XVII. Houve também o fortalecimento de uma memória de resistência que foi a base formadora do futuro exército brasileiro, onde as milícias luso-nordestinas reuniram brancos, negros e indígenas, os mobilizando em larga escala e dando uma identidade militar que não existia antes. É no legado desse episódio em nossa história que encontramos um vislumbre das bases fundadoras do Brasil como conhecemos, resiliente, inventivo e sempre em construção. Espero que tenha gostado desse vídeo e se chegou até aqui, deixe um joinha e compartilhe com mais pessoas. Se não é inscrito, considere se inscrever para receber os vídeos semanalmente e se já é inscrito, verifique se o sino de notificações está ativado. Na descrição tenho também links para livros e cursos e até uma chave Pix caso considere contribuir com o meu trabalho. Desde já agradeço o seu tempo e atenção e até a próxima história.